10. Lucas de número 10, verso de número 38 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você achou? Amém. Amém? Lucas 10, 38. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado e para outro, ocupada em muitos serviços, afazeres. Então se aproximou Jesus e disse, Senhor. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com tantas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Irmãos, eu gostaria de meditar um pouco nesse texto hoje com vocês. Que a gente pudesse refletir um pouco a respeito da passagem aqui. E eu quero... Já ouvi essa ministração dezenas de vezes, por dezenas de ministros diferentes. E eu gostaria de perceber algumas coisas aqui nessa manhã. E uma delas é o seguinte. Marta não está fazendo nada de errado. Vou falar de novo para você. Marta não está fazendo nada de errado. Muita gente pega esse texto e fala, olha, Marta, ela escolheu servir. E eu vou te perguntar, e nós não devemos servir? Se nós não devemos servir, querido, eu preciso, nesse exato momento, fechar meu iPad e ir embora. Porque eu estou aqui, nesse exato momento, servindo aos irmãos. Se servir fosse a tônica, se servir fosse o problema, nenhum de nós que estamos aqui no dia a dia da igreja, os ministros de louvor, os diáconos, quem cuida das crianças, quem está na transmissão, nenhum de nós estaríamos fazendo alguma coisa certa, nós todos estávamos fazendo coisas erradas. O problema não é o servir. Nunca foi o servir. Mas a gente precisa ver no texto aquilo que realmente Jesus está a dizer, para que a gente não pegue e distorça o ensinamento que Jesus está querendo trazer. E ele diz aqui, ele não recrimina ela por estar a servir. Mas veja bem, nós vamos ver isso aqui na frente. Mas eu queria começar com vocês falando o seguinte, essas duas mulheres... Eu posso pegar e fazer uma analogia usando um outro texto da Bíblia, muito interessante, como a analogia dessas duas mulheres para um lugar, dois locais diferentes de adoração. Em João, no capítulo 4, no verso de número 20, Jesus está ali num poço, e está ali com uma mulher que é chamada de, nas linhas de quem fez as separações da Bíblia, como uma mulher samaritana, e ela foi tirar água no poço. E algumas pessoas creem que ela era uma mulher
adúltera. Por quê? Porque ela tinha já tinha tido 5 maridos e o que ela estava com ela naquele momento não era dela. E ali Jesus desenvolve uma conversa com aquela mulher samaritana. E nessa conversa, essa mulher, lá depois que percebe que Jesus era um profeta, que era um rabi, ela quer tirar uma dúvida genuína dela. Uma dúvida que ela sempre teve. E essa dúvida está no versículo 20, que diz o seguinte: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha para mim aqui agora, irmãos. Voltando para a história de Marta e de Maria. Uma servindo e a outra prostrada aos pés do Senhor. Uma está ali agitada, e ali essa agitação é o que Jesus começa a falar para ela, que não estava muito bem. Você está agitada. Para. A tua agitação, o teu serviço, quando você está agitado, não produz resultados que sejam condizentes para ser um serviço eficaz. E a gente pega, e na igreja, no nosso dia a dia aqui, eu vou falar aqui primeiro do contexto de igreja, se nós tivermos uma postura de agitação durante o serviço não vai ser eficaz. E é isso que Jesus está pegando e falando assim: olha, você pode servir, o problema não é você servir. Mas enquanto você serve, coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Enquanto nós servimos aqui a junta diaconal, os diáconos dessa igreja, os músicos, a mim, os pastores, as pessoas das crianças, a comunicação, enquanto servimos, nós não podemos nos distrair. A nossa atenção tem que estar em todo o tempo, um olho no gato, o outro no queijo. É no rato e no queijo? Como é que é? No mineiro e no queijo, porque senão o mineiro vai comer o queijo todo, né? É verdade. Mas nós temos, principalmente, não deixa queijo perto de mim mesmo, não, que eu como mesmo. Mas nós temos que colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, querido, ainda que eu esteja servindo. Ainda que eu esteja a trabalhar na igreja, ainda que eu esteja a arrumar uma cadeira, eu não posso achar que isso é uma coisa somente natural. Nós fazemos coisas naturais que têm reflexo no mundo espiritual. Então eu tenho que colocar o meu coração no lugar certo. E o coração de Marta, ele não estava muito bem alinhado. Esse era o problema. E quando a gente pensa em adoração, irmãos, é isso. Não importa o que eu esteja fazendo, Jesus já estava dizendo, olha, não precisa ser lá no monte, não precisa ser lá no templo da igreja, não precisa ser lá em Jerusalém, não precisa. O que precisa é você saber que o Espírito do Deus vivo habita em você, e onde você vai, Ele vai com você, então você pode adorá-lo em todo o tempo. Aleluia. Seja fazendo o que você estiver fazendo. Oh, Marta. Marta, Marta, escolha a melhor parte. Veja bem, ele não disse em momento nenhum que a parte que Marta escolheu foi a pior parte. Ele não diz isso. Mas, dentro das escolhas, é necessário nós escolhermos uma que é melhor.
ainda que eu esteja fazendo a obra, ainda que eu esteja comprometido com tantos afazeres, eu não tiro. Oh, rabachuri cantarabras. Tu és bom, Pai. Tu és bom, Pai. Eu vou andando, salmodiando ao meu Senhor. Eu vou dando glória a Deus, olhando para frente, dando glória a Deus. Oh, aleluia! Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Distrações afetam a nossa percepção. Distrações afetam a nossa percepção. Jesus não estava condenando o servir, mas a inquietação e as preocupações de Marta, isso, distrações. Irmão, você está com Jesus ali do lado. Você pode fazer. E alguém tinha que fazer alguma coisa, de fato. Mas enquanto Marta fazia, ela poderia prestar atenção em Jesus. Ela poderia colocar o foco em Jesus. E ela não fez. Salmos 16, versículo 8. Abre aí comigo, por favor. Salmos 16, versículo de número 8. Você achou? Salmo 16, versículo 8 diz assim: o Senhor tem sempre a minha presença. Uau! O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. Amém. Na tua destra, delícias perpetuamente. Enquanto eu sirvo, enquanto eu trabalho, eu me alegro. Eu me alegro, eu não posso fazer o que eu faço por peso. Eu não posso fazer o que eu faço, tá a ver? Vou ter que fazer um risoto agora para esse homem, só porque ele acordou com vontade de comer risoto. Aproveitar o gancho da Ana Luísa aqui. Não! Se eu tenho que fazer, eu vou fazer o melhor risoto. Eu vou fazer o melhor que eu tenho para fazer. Por quê? Porque eu amo. Porque eu amo. O que fazemos, fazemos porque amamos. Amamos a quem? Em primeiro lugar, amamos a Deus. Amamos aquele que nos sustenta, amamos aquele que adestra nossas mãos, amamos aquele que faz 1000 cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, amamos aquele que nos livra da morte, amamos aquele que nos dá vida e vida em abundância, amamos aquele que nos enche de alegria, amamos aquele que fez tudo por nós, amamos a Jesus Cristo. Por que nós amamos, querido? Nós amamos aos irmãos e servimos uns aos outros. Querido, quando eu e você percebemos dessa forma, fica mais leve. O serviço fica mais leve. O serviço ministerial fica mais leve. O serviço na casa fica mais leve. O serviço no trabalho fica mais leve. Você já trabalhou do lado de uma pessoa que murmura? É tão bom, não é? Fala a verdade. É tão agradável. Você está ali trabalhando, dando duro, querendo ganhar o seu no final do mês e o cara reclamando. Esse patrão é muito muquirana, ele não paga bem, esse patrão é isso, esse patrão é aquilo. Ô, bonitão, esse patrão é aquele que um dia foi um empreendedor, que hoje está te acolhendo como trabalhador.
para te ajudar a sustentar a sua família. Não está satisfeito? É um direito seu. Você não está satisfeito? Procura outro emprego. E vai para um lugar onde você acha que vai ser melhor. Mas murmurar, querido, não abre porta para você para nada. Pelo contrário, só fecha. Alguém disse certa vez que reclamação é clamar 2 vezes. Está reclamando de quê? Reclamando, murmurando. Nada vai mudar, querido. Nada muda. Se murmuração mudasse as coisas, querido, eu tenho certeza que o patrão já tinha deixado de ser patrão e o murmurador já tinha se tornado o patrão dele. Mas eu nunca na minha vida vi um murmurador virar o patrão e o patrão virar o empregado. Já viu, pastor Jean, alguma vez? Se você conhece alguém nesse contexto, me procure depois e me fale dessa pessoa. Eu quero conhecer, saber desse testemunho. Nunca vi um livro nas livrarias. Murmuradores, aprenda como mudar o seu estilo de vida para sempre. Murmurando. 1001 dicas para você murmurar e mudar a sua vida para sempre. Você nunca vai ver isso, irmão. Por quê? Porque murmurar, querido, não leva você a lugar nenhum. O que faz você mudar a sua vida é você ter uma postura equilibrada, é você falar as coisas certas, é você saber onde estão os seus olhos, onde está aquilo que você fala, as suas flechas, onde você está lançando as suas flechas. Comece a falar as coisas certas, comece a declarar coisas certas. A palavra de Deus nos ensina, querido. Volte os seus olhos para a palavra e comece a falar de acordo com o que a palavra diz. E a palavra de Deus diz, ela nos ensina que as nossas palavras podem mudar, podem criar o universo à nossa volta. Amém. Olha só, certa vez, umas pessoas capitaneadas por um homem chamado Nimrod. Vai lá, na Bíblia tem esse nome. Eles resolveram construir uma torre que chegasse no céu. Ó. E a palavra de Deus diz assim, e eles disseram uns aos outros, eia, subamos e construamos uma torre que toque aos céus, para que o nosso nome se torne célebre entre as nações. Já pensou na coisa dessa? Deixa eu te dizer, se uma estratégia correta pode levar você a fins incorretos, imagine uma estratégia certa, com propósitos certos, onde essa estratégia poderá te levar. Construa o seu universo à sua volta com palavras. Em vez de você reclamar do seu marido, elogie o seu marido. Amém. Fale bem dele. Você é um sucesso, que espetáculo. Olha, pode levantar, pode ir lá malhar mesmo. Vai lá que eu vou preparar o risoto para você aqui. Elogie o seu marido. É um homem de Deus, é cheio do Espírito Santo. Em vez de você falar que ele não presta, que não vai dar em nada, que tudo que ele intente fazer dá errado, ei, comece a falar que seu marido é bem-sucedido. Serve para os maridos, serve para as esposas. Em vez de você falar, ficar murmurando, reclamando da sua mulher. Ó, minha mulher nem faz um risoto para mim. Dei a dica, falei assim,
Queria tanto comer uma sopa nesse friozinho da noite. E ela falou assim, vai lá no Pingo Doce, compra. Aí você pega e começa a reclamar dela. Deixa na hora que pediu o cartão de crédito emprestado. Começou a guerra. Toma lá, dá cá. Está errado, irmão. Comece a elogiar sua esposa. Fale bem dela. É uma mulher cheia do Espírito. Minha mulher cuida da minha casa como ninguém. Ela me ajuda, ela é uma auxiliadora. Começa a falar bem. Ela é uma mãe maravilhosa. E quando nós pais vamos falar dos nossos filhos? Eu não sei você, mas eu já ouvi dizerem assim para mim, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, isso não presta. Eu já ouvi dizerem isso para mim. Deixa eu te falar um negócio. Contra todos e contra todos eu estou aqui, estou muito bem, graças a Deus, satisfeito. Mas houve uma necessidade de Jesus mudar a minha história aí nesse meio aí. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Em vez de você falar para o seu filho, é burro mesmo, viu? Olha, nem consegue tirar 10 em matemática. Deixa eu te falar. Não é burro, não. Seu filho tem a mente de Cristo, começa a declarar. Ele tem a mente de Cristo, é bem sucedido, vai tirar nota máxima na prova. E se não tirar nota máxima na prova, ei, na próxima você consegue, filhão, vamos lá. Seu filho é bem sucedido, o meu também. Amém. Né, Artuzão? Aleluia. Nossos filhos farão mais do que nós fizemos. Nossos filhos alcançarão mais coisas que nós alcançamos. Eles irão pisar em lugares que nós não pisamos. Nossos filhos são bem-sucedidos. Abre a boca, irmão, para falar coisas boas. Aleluia. Não tire os olhos de Jesus, irmão. Vai servindo. Enquanto você serve, olha para Ele. Olha para Ele. Irmãos, Marta poderia ter servido, e enquanto servia, olhava para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você, nós não precisamos olhar para o céu para ver Jesus. Ele está aqui dentro de você. Em vez de você fazer assim, você faz assim. Jesus está com você, o Espírito Santo de Deus vivo habita em você, irmão. Aleluia! Vai servindo e vai dando glória a Deus. Ele está dentro de você e à medida que você vai servindo, Ele vai te dando instruções. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo seria nos enviado com um propósito. Ele nos guiará em toda a verdade. Então, em vez de você dar ouvido para a voz do diabo, eu estou trabalhando tanto, eu tenho tanto para poder fazer, que com palavras não sei dizer, estou ralando. Em vez de você ficar emprestando ouvido ao diabo, empresta sua boca ao Espírito Santo. E começa a orar em línguas, começa a declarar, Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu sou bem sucedido. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu não ando em doença, mas eu ando em saúde divina. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o meu casamento é um casamento abençoado. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque os meus filhos são bem sucedidos, minha casa é bem sucedida, minha igreja é bem sucedida, a minha família cristã é bem sucedida. Comece a falar coisas de vida, irmão. Amém. Aleluia. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegrias. Amém. Aleluia. Aleluia. Abre lá comigo em João capítulo 11, por favor.
um dos problemas que eu vejo na vida de Marta em relação a de Maria. Talvez seja a realidade de muita gente. E eu quero trazer um conceito aqui hoje para você. Humildade. Humildade é você concordar com aquilo que a palavra de Deus diz. Ela diz, não se discute. Ela não diz, não invente. E olha só o que diz aqui. João, capítulo 11, verso de número 20, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Irmão das duas, chamado Lázaro, morreu. Mandaram chamar Jesus. E Jesus estava ali com seus afazeres. Nós vamos, calma. Ele levou cerca de 4 dias para chegar lá. Quando chegou, Lázaro já estava morto, sepultado. E quando Marta ouviu falar, correu para Jesus. Enquanto Maria ficou na mesma posição. Mas naquele episódio de Marta e Maria, Marta ficou a trabalhar. E Maria foi para os seus pés. Deixa eu te dizer uma coisa. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quando você se assenta aos pés do Senhor Jesus, para aprender dele, nunca será tempo perdido. Fé é gerada num ambiente de conhecimento. Fé é gerada num ambiente de ensino da palavra. Fé é gerada nesses momentos. São depositados dentro de nós conhecimento suficiente para que na hora da adversidade eu saiba em quem tenho crido. Em quem tenho crido. Se o Senhor tivesse chegado antes, talvez meu irmão não tivesse morrido. Ei, eu não te falei, Jesus fala para Marta, eu não te falei que se creres, aonde, como que você pode crer, querido, se você não colocou para dentro a palavra? Você só pode crer, querido, se conhecimento da palavra chegar ao seu ouvido e você deixar descer para o seu espírito. Senão, querido, se torna sentimento mental. Morreu. Agora acabou. Está morto, não tem jeito. Quem disse que não tem jeito? Fala isso para Smith Wigglesworth, que durante uma vida inteira viu mais de 23 relatos fidedignos de mortos que ressuscitaram na sua vida, no seu ministério. Fala isso para ele. Fala isso para ele. Morreu, não acabou, irmão. Nem tudo está perdido, calma. Nosso ministério lá no Brasil tem um pastor chamado Jairo. É o Jairo. Ele era pastor até pouco tempo atrás de uma cidadezinha chamada Soledade. É isso, né? Um dia, ministrando palavra de Deus, no púlpito, ele começou a ver uma agitação, tipo assim,
pelos vidros da janela, um corre daqui, um corre dali. As pessoas subiram com a filha dele nos braços e ele pregando. Daí a pouco chega a notícia. O diácono veio, meio choroso, virou para ele e falou assim: sua filha morreu. Eu não sei qual que seria a minha reação numa situação como essa, irmão. Uma criança cheia de vida, de aproximadamente 6, 7 anos na época, morreu. Obrigado. Então, Jesus não mudou. Jesus continua o mesmo. E ele continuou ministrando a palavra como se nada tivesse acontecido. Tinha lá uma médica, neuropediatra, que fazia parte da igreja, foi lá, prestou os primeiros atendimentos e atestou que a menina estava morta. Acabou de pregar, desceu do culto, foi lá, a médica e a esposa dele, chorando pela morte da menina. Ele subiu, desce todo mundo. Desceu todo mundo. Ele chegou lá, a menina morta, sem vida. Pediu para a neuropediatra descer, porque estava chorando, pediu para a mãe, ficou ele só. E ali ele orou pela filha, mandando que o Espírito de Deus pudesse fazer uma obra na vida daquela menina, para que o espírito dela revivesse. E aquela criança desceu com ele andando. Tornou a vida. Ela está viva aí. Se você pegar as redes sociais do pastor Jairo, você vai ver essa criança vivinha, linda. Só que agora já está um adolescente. Deus tem a última palavra, irmão. Pastor, nós vamos precisar fazer uns exames nessa criança para entender pelo menos o que aconteceu com ela. Vai lá, faz os exames. Fizeram os exames, não acharam mais nada nela. Não tinha problema nenhum. Sabe, quando Deus faz, querido, Ele faz por completo. Amém, Amém, irmãos? O que eu quero dizer para você, irmãos? Não perca a sua fé naquele que pode mudar a história. Lázaro está morto. Aí Jesus chega. Lázaro, vem para fora. E aí vem aquela múmia, né, envolta em panos, pulando, saltitando, porque estava todo envolto já de faixas. E Jesus fala assim: desatai-o, deixai-o ir. Se creres, deixa eu te dizer, meu irmão, tenha humildade para reconhecer a palavra de Deus na sua vida. Amém. Tenha a humildade de concordar com ela. Amém. Não discorde da palavra, não. Não seja você pego discordando da palavra. Ah, pastor, mas isso foi no tempo de Davi, isso foi no tempo de Moisés, isso foi no tempo de Paulo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O seu Deus, o meu Deus, não mudou. Amém. Ele continua o mesmo. E Ele ainda faz as mesmas coisas e obras maiores. Ele ainda faz através da sua igreja. Amém. Tudo que Ele precisa é de corações que concordem com Ele. Amém. Que creiam nele, que deem crédito a Ele. Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, é um texto que a gente ama esse texto. Fala lá: o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Mas, para poder chegar nesse ponto, querido, existe o versículo 1 que pouca gente dá importância. O versículo 1 de Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Deixa eu te dizer, querido, o braço forte do Senhor, durante muito tempo a gente ouviu nas nossas igrejas dizendo: olha, Deus vai pesar a mão sobre você, Deus vai pesar, como se Deus estivesse no intuito de punir a sua igreja. A mão forte do Senhor, querido, é para resgatar a igreja. A mão forte do Senhor é para redimir o enfermo. A mão forte do Senhor é para trazer a salvação àquele que foi perdido. Aleluia. Você não vai ver uma única passagem na Bíblia falando que a mão forte do Senhor amaldiçoou. A mão forte do Senhor pesou sobre ele e ele caiu morto. Você não vê isso. Toda vez que cita a palavra de Deus mencionando sobre a mão do Senhor sobre alguém, é para abençoar. Amém. Você já viu um animal, quando você pega e vê esse animal, bate nele com as suas mãos. Quando ele chegar perto de você, só de fazer assim com a mão, ele já foge. Querido, Deus não trata a gente assim. Não é assim. Eu tenho um gato em casa, queridos. Ele foi adotado. Ele deve ter sofrido muito esse tipo de constrangimento anteriormente. A gente vai fazer um carinho nele, mas quando ele vê a mão, ele já nos avança com medo. Ele retrai todo, achando que vai apanhar. Ei, querido, deixa eu te dizer. O teu Deus é um bom pai. Ele é um bom pai. Ele está aqui para poder te abençoar, para cuidar de você, para te encorajar, para te levar mais além. Amém. Aleluia. Para a gente encerrar, Lucas capítulo de número 7. O pessoal do louvor pode vir, por favor. Lucas, capítulo de número 7. Aleluia. Eu tenho um amigo aqui em Portugal chamado pastor Augusto Souza. Ele é pastor da igreja Zoe de Lisboa. Já ministrou aqui na nossa igreja. E eu amo a vida daquele homem me inspira. E ele, certa vez, disse assim para mim, a gente discutindo a respeito de um determinado assunto, e ele virou para mim e falou assim: se Deus tem isso para mim, eu quero. Se Deus não tem isso para mim, nem eu quero. Essa frase me pegou e me impactou naquele dia. E eu quero trazer isso para a sua memória nesse momento. Se Deus tem algo para você, querido, queira isso, desejo. Mas se Deus não quer, querido, nem você queira. Se você tiver, querido, envolvido em alguma coisa, permita-se que Jesus faça parte desse envolvimento santo na sua vida. Seja em qualquer coisa que você for intentar, querido, permita que Jesus se envolva na sua vida. Lucas 7,36 disse assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na sua casa, na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento.
Quem é essa mulher? A mesma Maria, irmã de Marta. A mesma Maria. Desprezada da sociedade. Ninguém mais queria. Mas ela conheceu Jesus. E foi para os seus pés. E lá aos pés de Jesus, amado, você tem que entender o contexto da época. As mesas não são como as nossas mesas, altas. Não havia cadeiras. As pessoas vinham, as mesas eram baixas. E as pessoas colocavam que os joelhos por debaixo da mesa, mas os pés virados para trás. A posição era semelhante a esta, que eu vou fazer para você ver e entender. E eles se apoiavam numa mão, e com a outra eles comiam. Portanto, quem estava do outro lado da mesa não tinha visibilidade de quem estava atrás dele. Mas aquele lugar foi tomado de um som. Ouviu-se os estalos dos beijos nos pés de Jesus. Jesus entrou naquela casa, era costume que quando alguém entrasse na sua casa, você era cumprimentado com ósculos santos. Se beijavam as pessoas. E Jesus entrou e não foi beijado pelo fariseu. Era costume, querido, por causa das ruas empoeiradas, darem água para se lavar os pés. Mas Jesus não teve esse privilégio. Mas aquela mulher, querido, não parava de beijá-lo, e com as suas lágrimas lavava os pés de Jesus, e com seus cabelos enxugava. Irmão, aquela mulher entendeu a melhor parte. O significado de beijo, querido, é adoração. Por isso que você vê muitas vezes um jogador beijar o escudo de um time e beijar. Uma expressão de adoração, de amor àquilo que ele defende, aquela camisola que ele defende. Aquela mulher entendeu isso, querido. Ela sabia que ela não tinha em si mesmo dignidade para estar onde estava. Mas aquele que muda a história, aquele que muda a realidade, estendeu a ela o cetro de justiça. Assim como o rei estendeu a rainha Esther o cetro de justiça, e rainha Esther não foi consumida, não foi morta. Jesus estava estendendo o cetro de justiça. Ei, pode vir. Venha para a melhor parte. Venha para o lugar onde você vai receber instruções. Venha para o lugar onde você vai ser instruído. Venha para o lugar onde você vai se encher de conhecimento, e o conhecimento de dentro de você vai explodir. Por causa da fé
Alguém disse certa vez que aleluia é uma explosão de luz nas trevas. Conhecimento, quando chega, querido, é uma explosão. Quando você pega, coloca uma vasilha de água no fogo e ela começa a ferver. As moléculas de água vão batendo uma na outra. Elas começam a expandir e vão expandindo e batendo uma na outra até chegar em ponto de ebulição. Eu declaro sobre a sua vida, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus dentro da sua vida vai começar a bater dentro de você. Vai bater dentro de você de tal maneira que vai explodir fé de dentro de você para fora, e você vai começar a dizer coisas certas, fazer coisas certas, porque a fé, querido, tem ações correspondentes. Fé fala, mas fé age. A fé que fala, age em sintonia com aquilo que está sendo dito. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, um novo tempo, uma nova estação sobre a sua vida, onde você vai entrar nesse lugar, um lugar chamado Nothing Else, um lugar chamado Nada Mais, um lugar chamado Nada Mais, nada mais sem ti, onde você vai chegar na presença do Senhor Jesus e vai falar: Senhor, eu não arredo o pé daqui, eu não afasto os meus pés daqui, até que o Senhor me abençoe. Jacó fez isso. Jacó entendeu esse lugar, e ali Jacó contendeu com o anjo e falou: você não sobe enquanto não me abençoar. E o anjo teve que abençoar a Jacó. Aquela mulher, Maria, escolheu a melhor parte. A melhor parte, querido, é você entrar na presença do Senhor e adquirir conhecimento, porque o conhecimento vai fazer brotar dentro de você coisas que você vai começar a falar. Venha um tempo novo, venha um imóvel novo, venha. Entre nesse lugar, eu quero te encorajar nessa manhã, entre nesse lugar.